O fato de eu ter vivido uma história de divórcio, e a minha esposa querida, a Fúvia também, e nós temos nos reencontrado, me fez voltar a refletir sobre o que realmente a Bíblia diz sobre o divórcio, o que a igreja tem falado sobre o divórcio, o que outros homens e mulheres de Deus têm falado contra um novo casamento, e eu entendo perfeitamente isso. Eu sei o quanto esse assunto é polêmico, o quanto esse assunto é espinhoso, o quanto os pastores têm muitas outras coisas para se preocupar do que tentar aprofundar para cuidar de um caso, 2 casos na sua igreja com outros temas tão importantes no dia a dia. Eu sei tudo isso porque eu vivi isso na pele. Eu sou bisneto de pastor evangélico, sou neto de mestre na palavra, meu pai é mestre na palavra. Eu cresci num ambiente cheio de Bíblia, cheio de conteúdo, cheio de pastores, cheio de líderes, cheio de gente de influência. E quando o divórcio veio na minha vida, isso me trouxe uma sensação de fim de linha e de impossibilidades. Então, eu quero que você entenda o que eu vou compartilhar aqui, não como eu tendo me tornado alguém totalmente liberal e vai de qualquer jeito e tá tudo certo, Deus entende, Deus abençoa e vamos lá, segue para a próxima. Não é essa a maneira que Fúvia e eu vemos. O que nós vemos é que o divórcio é sério, o divórcio ele tem um preço a pagar, seja a parte ofendida, seja a parte ofensora, todos sofrem. Então eu quero que você entenda que nós somos contra o divórcio, porque Deus ele declara em Malaquias que ele é contra o divórcio, embora uma melhor tradução ali seria ele é contra o repúdio, mas de qualquer maneira o contexto ele é contra aquele que quebra a aliança com a mulher da sua juventude. Então está muito claro que Deus ele odeia isso. Por quê? Porque embora ele permita na lei, ele sabe que vai resolver problemas, às vezes insolúveis mesmo, de um casamento que chegou ao fim. Mas a solução do casamento terminado abre porta para vários outros problemas para os quais não haverá solução. Não é o melhor de Deus um segundo casamento pelo divórcio. Não é a melhor configuração, não é a melhor solução, mas há uma bênção para um segundo casamento em que seja buscado um entendimento de o que Deus permite, como pode haver uma bênção, o que tem que trabalhar na realidade do casal que se forma, muitas variáveis, muitas configurações, sejam os 2 divorciados, seja um viúvo e outro divorciado, seja um divorciado ou uma divorciada com um solteiro, com filhos, sem filhos, com um divórcio que acabou e está todo mundo pacificado, ou com um divórcio que ainda gerou brigas, confusões, ameaças e tudo mais. Enfim, cada configuração traz uma realidade, mas para todas, eu creio, Deus tem uma solução. O nosso posicionamento, então, como pastores, né? Então nós passamos pelo divórcio aí há muitos anos, já estamos aqui com o ministério há 12 anos, a igreja estabelecida, e nós temos tido muito sucesso em restaurar casamentos, tanto os daqui, mas mesmo antes de nós começarmos, né, aqui o Ministério Cristão Alfa e Ômega. Então nós estamos casados há 24 anos e desde talvez o 2º ano do nosso casamento, nós já começamos a cuidar de pessoas que passavam ali pela tragédia do divórcio. Temos tido uma taxa de sucesso muito boa, glória a Deus por isso, de reconciliação de casamentos. O nosso foco é, mesmo que o casal ache que não tem mais jeito, nós acreditamos profundamente que o Senhor pode restaurar e restituir, porque nós podemos falar algumas verdades do divórcio e muitos então põem a mão na cabeça e pensam bem se aquela briga realmente é o fim do casamento, se realmente tudo acabou, enfim. Como é que a coisa pode dar certo a partir daqui, né? E o que foi interessante é que esse conteúdo que eu escrevi, eu estou aqui com algumas anotações para eu ter um fio mais claro para trazer para você, embora eu possa falar tudo de coração. Acho que é uma organização importante aqui na ideia inicial desse primeiro vídeo que eu estou aqui dando a minha cara realmente para falar sobre isso. Então entenda que na manhã que eu estava meditando, ou que eu ia começar a escrever sobre isso, no meu devocional, Deus falou profundamente comigo sobre este conteúdo, sobre começar este conteúdo, que algumas pessoas estavam me encorajando e eu não queria, porque eu não queria ser confundido com esses que agora estão no 2º, 3º, 4º, 5º casamento, e está tudo bem, e está tudo certo. Não está. Não é isso que Deus tem em mente, mas Ele tem restauração, reconciliação ou novos começos. Então, aquela experiência para mim foi muito preciosa, porque eu me senti confortável de crer que Deus pode abençoar esses conteúdos para você, ou se não é para você encaminhar para alguém da sua família, algum amigo, alguém da sua igreja, um pastor que está passando por uma situação assim tão trágica e que agora pode encontrar um conteúdo para refletir e orar a Deus e tomar, né, a sua própria decisão. O que eu sei é o seguinte, você que está aqui comigo, você não veio
por acaso. Deus quer tratar algo profundamente com você, se você está passando pela crise do casamento. E eu posso dizer que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e você pode, então, depois tomar a sua decisão, mas eu creio que é um conteúdo que pode ajudar aí com mais profundidade no que você vai fazer. O Evangelho ele é uma palavra de novos começos, de arrependimento, de restauração, de renovação, de uma nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, em tudo no Evangelho, nós podemos ter esperança de novidades. Novidades do céu, novidades do Senhor, novidades segundo a sua própria palavra. Agora, pensa comigo. A única convergência que nós temos dentro do Evangelho de Jesus Cristo, todas as denominações, todas as igrejas não denominacionais, é o quê? Para ser uma igreja de Jesus Cristo, necessariamente precisa ser pela graça, por meio da fé, pela pregação do Evangelho, somente através de Jesus Cristo como Senhor. Ele é Salvador porque Ele é Senhor, então Jesus como Senhor nos traz salvação. Há uma confissão que tem que ser feita do que se crê, há um coração que precisa crer naquilo que se confessa. Então o Senhor, Ele nos chama a um único batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, salvação eterna, não por obras, mas pela obra de Jesus Cristo na cruz. Então isso é fundamento da igreja. Todas as igrejas devem, se são igrejas de Jesus, algumas não são, e tudo bem, mas as que são, elas necessariamente precisam ter esse fundamento. Agora, algumas batizam por imersão, outras por aspersão. Algumas creem na predestinação, outras creem no livre-arbítrio. Algumas creem em batismo de crianças, outras não. Algumas creem que os dons e o mover do Espírito Santo ainda está liberado para hoje, outras são cessacionistas. Algumas creem que só pode haver igrejas denominacionais, outras creem que podem haver igrejas comunidades, como é a nossa aqui. Outros creem no movimento apostólico. Enfim, existem muitas coisas. Alguns são pré-tribulacionistas, outros são pós, outros são mid. Eu que gosto de escatologia sei disso. Então veja, existem divergências saudáveis, denominacionais, em que há muito fundamento de palavra. E o Senhor permite que essas igrejas continuem se movendo desta forma, e algumas vão estar mais corretas na sua teologia, outras estão errando um pouco na sua teologia, mas se estão frutificando, se estão crescendo, estão abençoando com o que é fundamento, eu creio que aqui há um tempo que o Senhor pode conduzir para um entendimento maior, pode conduzir para uma realidade, uma revelação mais completa, e assim eu coloco a questão do divórcio e do segundo casamento. Eu sei que existem muitos irmãos que acham que isso é um absurdo, e eu respeito. A minha ideia não é vir aqui para causar um debate teológico, eu não quero provar que eu estou certo e que os demais estão errados, não quero trazer uma doutrina nova, até porque eu sei que tem muitos irmãos que publicamente, gente séria, gente muito mais relevante do que eu sou, que fala sobre o divórcio, que entende que há essas possibilidades. Se necessário, ao longo do tempo, eu posso colocar quem são as pessoas aí que eu considero referência, que tem uma visão próxima dessa que eu tenho, porque eu passei por ela, passei pelo divórcio, eu sei o quanto isso é complicado, e eu quero então trazer para vocês o quê? Há divergências. Então, eu não quero e não vou debater com quem crê diferente do que eu creio. Está tudo certo, eu não quero mudar. Mas eu quero falar com você e quero falar com vocês que estão aí, talvez em casa, porque foram tão feridos e magoados que pararam de congregar. Vocês que estão aí lutando com um casamento de fachada, já se divorciaram há muito tempo, o casamento já acabou e vocês nunca puderam enfrentar isso, seja para pedir ajuda em algum conteúdo, seja para aprofundar o que pensam, porque acham que se divorciar acabou. É pior que o pecado contra o Espírito Santo. O divórcio não tem perdão, o que é um absurdo. Então, eu quero trazer para vocês uma palavra de esperança, uma palavra de reflexão sobre o que eu creio que a Bíblia fala sobre divórcio. Vou compartilhar isso aqui ao longo desses vídeos e eu espero que seja bênção para você. A minha ideia, então, é que haja reconciliação na sua vida. Deus não gosta do divórcio. Deus prefere reconciliação. Deus é contra o adultério. Deus é a favor do perdão e da reconciliação. Deus odeia esta figura porque é a maneira de Satanás querer dizer para a humanidade que é possível o divórcio entre Cristo e a igreja, porque Deus é a favor do casamento. Começou com o casamento no Éden, vai terminar com o casamento de Jesus e sua noiva. A história profética acaba ali. O primeiro milagre foi nas bodas de Caná da Galileia. Deus ama o casamento, Deus aborrece, Deus odeia o divórcio e o repúdio, mas para tudo no Evangelho há solução. A minha ideia de estar neste canal, neste conteúdo, é para falar para você: há esperança de reconciliação, há possibilidade de novos começos. E se não tem mais jeito, há a possibilidade de viver uma vida nova depois do divórcio, num novo relacionamento em que você vai precisar trabalhar muito mais para dar certo. Mas eu posso falar para você, isso é possível.
24 anos de casado, um segundo casamento, uma mulher de Deus, uma pastora, uma adoradora, uma grande companheira para a vida, uma amiga de juventude que nós nos reencontramos na mesma situação e então nós pudemos ralar muito, orar muito, ajustar muito, pensar muito para fazer o nosso casamento dar certo, casados para sempre neste casamento, até que Jesus Cristo venha. E agora podendo já ao longo de muitos anos cuidar de casais que passam a dificuldade ou a situação de confronto que você está passando. Então minha palavra é que Deus te abençoe e que você possa voltar aqui e acompanhar o que eu tenho para trazer para você, para a sua reflexão. Não estou dizendo que sou o dono da verdade, mas eu quero compartilhar alguma verdade com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.